Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento. E no vídeo de hoje, a gente vai falar do fundo imobiliário VISC11, o fundo de shoppings gerido pela Vinci, que acabou de vender alguns imóveis, e se for realmente concretizado essa venda, ele vai conseguir pagar aí R$ 5,41 de dividendos não recorrentes, só do lucro dessa operação. E nesse vídeo daqui, a gente vai explicar um pouco melhor todo esse racional por trás dessa movimentação. Então, na verdade, o VISC ele fechou ontem, segunda-feira, dia 14, ele fechou um acordo multimilionário para a venda de alguns shoppings que ele tinha em portfólio. E aí você deve estar se perguntando, nossa, mas por que ele está vendendo esses shoppings? Será que tinha algum problema nesses shoppings e ele está só se livrando deles? Bem, na verdade não. Na verdade, essa característica de comprar e vender vários ativos é uma característica própria do VISC. O próprio fundo imobiliário, ao longo do tempo, se você pegar a história dele, você vai ver que em vários momentos ele vendeu alguns imóveis que ele considerava até muito bons, mas conseguiu vender num preço muito interessante. E por isso ele optou em vender esses imóveis e aí receber um lucro interessante, pagar esse lucro para o investidor e depois com o dinheiro tentar comprar algum outro shopping que na visão da gestora era interessante. Então por que ele está fazendo toda essa movimentação? Basicamente para gerar lucro para o investidor, para quem possui as cotas desse fundo imobiliário, e isso é uma característica que a gente observava muito no fundo antes de 2020, porque em 2020 deu todo aquele problema, os shoppings ficaram fechados, e depois daquele período ele não fez mais tantas movimentações assim por conta de preço mesmo. Mas agora, com a volta ao normal, ele começa de novo a fazer esses giros, a fazer essas movimentações. E nesse vídeo daqui eu vou mostrar uma coisa extremamente interessante sobre fundos imobiliários de shoppings. Então, basicamente, ele fez aí a venda parcial de 3 shoppings, ou seja, ele vendeu um percentual, mas ele ainda continua com uma parcela desses shoppings e ele conseguiu vender num valor muito interessante. Então, na verdade, ele prevê, essa venda ainda não foi efetivamente firmada, mas foi apenas assinado um contrato de venda que pode ou não virar de fato uma venda. Geralmente acaba virando, mas tem algumas barreiras aqui, uma burocracia mínima a ser resolvida antes de realmente essa venda ser uma realidade. Então, atualmente é só um contrato de compra e venda, que não efetivamente houve a venda, mas o VISC ele vendeu, ele pretende vender 10% do Vila Romana Shoppings, localizado lá em Florianópolis, 9% do Iguatemi Bosque, em Fortaleza, e 5% do Ribeirão Shopping, que é obviamente localizado em Ribeirão. Inclusive ele comprou recentemente participação no Ribeirão Shopping junto com outros fundos imobiliários. E essa venda total vai sair quase no valor de 300 milhões de reais para o fundo, ou seja, é uma venda muito grande. E na verdade, para ela ser realmente concretizada, só algumas burocracias que precisam ser feitas, que muito provavelmente devem ser feitas já nos próximos meses. Então é muito provável que em breve a gente já tenha um novo fato relevante que confirme realmente que houve todas essas vendas. E esse que é o ponto mais importante desse vídeo daqui, que é extremamente importante para quem tem cotas de fundos imobiliários de shoppings e não necessariamente o VISC. Olha isso daqui que interessante. O cap rate, ou seja, o quanto de rendimento o imóvel paga dividido pelo preço da transação, ou seja, o cap rate dessa transação foi de 7,3%. Ou seja, um cap rate relativamente baixo. Mas quando a gente olha o quanto os shoppings estão sendo negociados na Bolsa de Valores, a gente vê que está sendo a valores muito maiores do que esse 7,3%. A gente vê fundos pagando 8,5%, 9% de dividend yield, fundos de shopping pagando tudo isso, e é um valor extremamente alto quando comparado com a realidade dos imóveis. Então, quando a gente diz que é uma oportunidade de comprar fundos de shoppings, é exatamente isso que a gente quer dizer. Na Bolsa de Valores você consegue comprar recebendo 8, 9% de cap rate, às vezes até mais, dependendo do fundo. E se você fosse vender os imóveis do fundo, você venderia por um cap rate muito menor, o que é muito bom para o investidor. Quanto menor o cap rate, mais você recebe de dinheiro por essa venda. Então, aí foi uma venda bem interessante para o VISC e gerou muito valor para o investidor, considerando os investidores que compraram cotas do VISC11 no momento atual. Porque no momento atual ele está pagando um dividend yield muito mais alto do que 3,3%, muito mais alto do que 7,3%, e ele conseguir vender esses imóveis nesse cap rate é um ponto extremamente positivo para os investidores.
E aqui a gente consegue ver que, na verdade, toda essa compra não vai ser paga à vista, como é uma compra muito grande, é muito comum que os fundos imobiliários acabem parcelando essa compra, então esse valor, na verdade, não vai ser pago de uma vez, mas sim vai ser pago até lá 2025 e durante esse período vai ser corrigido pelo IPCA. Então, já considerando que essa venda realmente deve acontecer e já considerando qual que vai ser essa correção do IPCA para os próximos anos, se você somar tudo isso, a gente chega no lucro por cota de R$ 5,41, o que é um lucro extremamente alto, considerando o preço da cota atualmente, é mais de 5% do preço do valor da cota, o que mostra aí que a VISC conseguiu fazer um ótimo negócio com essas vendas. E aqui um ponto muito interessante da VISC é que ela compra alguns shoppings que não são tão interessantes assim e tenta tornar eles muito mais interessantes. Tenta aumentar as vendas do shopping, tenta aumentar o fluxo de veículos, o fluxo de pessoas, com isso fazendo algumas melhorias nesses shoppings. Essa estratégia acabou não dando muito certo nos últimos 3 anos, por conta dos shoppings fechados, por conta de várias restrições sanitárias, mas agora ela volta a fazer sentido, sendo o VISC11 um fundo bem interessante. E se você quiser mais uma análise um pouco mais aprofundada do VISC11, a gente já tem aqui no canal e a gente vai recomendar que você assista agora essa análise. E gente, se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal e até o próximo vídeo.